Retomando então nossos estudos, os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Já fazia alguns dias que a gente não estudava esse livro, em virtude das interrupções que nós tivemos aqui nas 2 últimas semanas, e que calhavam de acontecer exatamente nos dias do estudo do Evangelho. Mas hoje então nós retomamos. Nós estávamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, e trabalhando agora as instruções dos Espíritos. O item número 3, a fé e a caridade. Essa mensagem, ela, muito mais do que o conteúdo que ela traz para nós, nos faz refletir sobre a origem dela também. Ela é uma daquelas mensagens que fugiam um pouco do ambiente onde Kardec costumava trabalhar na França, junto com aqueles que eram os mais próximos da sociedade, porque essa mensagem veio da Cracóvia. Cracóvia é uma região ali no sul da Polônia, e a gente lembra que a sociedade mantinha comunicação com vários institutos ou vários grupos, não instituições exatamente, mas vários grupos que, com o passar do tempo, evoluíram para instituições formalizadas, dentro do meio espírita. Então, grupos que recebiam comunicações, e eles então enviavam para a sociedade, como se lá fosse uma centralizadora, e era de fato da codificação. E aí então veio essa mensagem da Polônia. E Kardec, como a gente lembra sempre, selecionava essas mensagens, analisava atentamente o seu conteúdo, deixava guardado ali numa gaveta provavelmente, e aí oportunamente ele tirava de lá e aproveitava para fundamentar aquilo que hoje nós temos como base doutrinária. Então, trabalhando exatamente com fé e caridade, e dentro desse capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, ele então separou essa mensagem de um espírito que não se identificou, assinou apenas como um espírito protetor, e isso aconteceu no ano de 1861. Então a gente lembra que em 1857 foi o lançamento do Livro dos Espíritos, em 58 foi a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então essa mensagem veio de um grupo 3 anos depois da fundação da sociedade. Não sabemos se era um centro espírita, ou se era apenas ali um grupo familiar, mas a mensagem acabou sendo contemplada aqui para fazer parte desse conjunto de ideias que nós estamos estudando hoje, para fortalecer cada vez mais o nosso entendimento a respeito dos ensinamentos do Evangelho. Então nós temos aqui a mensagem, fala sobre a fé e a caridade. Antes de nós começarmos, é importante analisarmos exatamente de que forma que nós entendemos a caridade. Porque a caridade significa o auxílio ao próximo, a caridade significa ajudar aquele que precisa. E nós vamos estudar um pouco mais para frente, em outro capítulo, a respeito dos tipos de caridade que nós temos. Então temos aquela caridade que pode ser material, temos aquela caridade que pode ser moral, uma palavra, um abraço, um sorriso, o perdão, a compreensão, a paciência. Então são vários tipos de caridade que nós vamos compreendendo cada vez mais, e isso torna para nós, isso facilita para nós o exercício dessa virtude, exatamente porque as nossas ações se tornam mais objetivas se nós soubermos exatamente o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Porque do contrário nós vamos agir instintivamente ou de acordo com as situações e oportunidades que vão aparecendo, sem que necessariamente direcionemos os nossos esforços, muitas vezes até mais do que esforço, exigindo de nós um certo grau de sacrifício para a execução daquela tarefa ou para o cumprimento daquela tarefa que chegou para nós, que surgiu diante de nós. Então aqui nessa mensagem faz um vínculo entre a caridade, que é uma ação que qualquer um
pode executar, de acordo com sua vontade, de acordo com suas condições, de acordo com a sua disponibilidade, e a fé, que diz respeito especialmente à nossa relação com Deus, a nossa relação com o mundo espiritual. Então, o que isso, o que a fé interfere no exercício da caridade? Então é o que nós vamos agora ler aqui na nossa mensagem. O Espírito diz assim: Eu vos disse recentemente, meus filhos queridos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e com o mundo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Então aqui já conseguimos ter uma clareza na ideia que relaciona a fé com a caridade. Isso porque, agindo de um modo impulsivo, ainda que generoso, como foi colocado pelo Espírito, que nós podemos encontrar impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Então, primeiro, como nós já tratamos anteriormente, não é a fé da pessoa, a crença que ela abraça, que vai determinar a bondade que ela traz do coração. Porque isso é uma questão de caráter, é uma questão de virtude. Então, a relação que o indivíduo tem com Deus, ou a relação que ele prefere não ter, exatamente por não ter uma crença suficientemente sólida para relacioná-lo com esse mundo invisível, então ele prefere se manter ligado apenas ao mundo físico, ele vai agir de acordo com os seus valores, de acordo com aquilo que ele acha que pode ser feito para a melhoria, não apenas de si mesmo, mas também do ambiente onde ele se encontra. Então nós vemos que um ateu ou um religioso, ambos estão em condições de praticar a caridade, simplesmente por uma questão de caráter, por uma questão de valores pessoais. O que o Espírito chama atenção é que, nós já conversamos sobre isso também numa outra situação, numa outra oportunidade, é que para fazer o bem, diante de um mundo como o nosso, onde nós vemos o egoísmo presente de uma forma muito intensa, onde cada vez mais nós observamos as atitudes individualistas crescendo dentro da nossa sociedade, onde cada um se preocupa com seus próprios interesses. Isso não é uma questão de falta de caráter, mas é uma questão de necessidade das circunstâncias. Hoje,
especial aqui no ambiente onde nós vivemos, né, aqui no país que nós vivemos, né, onde nós temos uma crise social, onde nós temos dificuldades para que nós tenhamos um mínimo de conforto. Então nós percebemos que as pessoas estão constantemente lutando para terem o mínimo necessário para que possam viver equilibradamente, desfrutando do mínimo de bem-estar. Isso dá a ideia, ou isso acaba se tornando até uma realidade, de que dificilmente nós podemos pensar no outro se nós não conseguimos ter o básico, se nós não conseguimos ter o mínimo. E isso nós pegamos aqui no nosso país e podemos estender isso para tantas outras nações espalhadas pelo mundo. As pessoas mal conseguem ter o mínimo para si próprias. Como é que elas podem se preocupar com aquilo que os outros precisam? Então esse é um pensamento que nós podemos dizer que é um pensamento geral. Então eu não deixo de fazer para o outro porque eu não me importo com ele. É porque simplesmente as minhas necessidades se tornam mais urgentes do que a necessidade do outro. Então eu acabo não tendo condições de oferecer para ele mais do que eu posso. Mas sempre que surge uma oportunidade, que me sobra um tempo, que me sobra algum recurso, em que eu sou defrontado com uma situação em que eu possa colaborar, eu procuro fazer isso. Ou seja, eu ajudo sempre dentro das minhas possibilidades. Não mais do que isso. Exatamente porque esse mais do que isso, esse sacrifício que eu precisaria fazer, seria um sacrifício que faria falta para as minhas necessidades básicas também. Então nós vemos que a situação que a gente vai vivendo vai criando um padrão de comportamento baseado nas necessidades de cada um, fazendo com que o individualismo se torne muito mais presente na vida das pessoas, consequentemente dá a impressão de que as pessoas se tornam cada vez mais indiferentes, mais endurecidas diante das necessidades dos outros. Então nós pensamos assim, por que eu tenho que ser uma pessoa do bem? Por que eu tenho que ser uma pessoa boa? É uma pergunta que todo mundo se faz. Principalmente porque nós observamos, que aliás Kardec já comentava sobre isso naquela época, junto com os espíritos, e que hoje continua ainda sendo uma realidade, e será uma realidade durante um tempo ainda, nós percebemos, né, que quando Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos, por que até quando que o mal vai prevalecer no nosso planeta, no nosso mundo? Por que o bem não reage? Por que o bem não se manifesta? E aí os espíritos disseram que é porque o bem é tímido. A bondade é tímida. Enquanto que o mal, ou o comportamento egoísta, ele é mais ousado. Porque ele não tem a preocupação com o julgamento, ele não tem a preocupação em perder alguma coisa, ele simplesmente faz tomando aquilo que ele não tem. Enquanto que aquele que pratica o bem, ele mede suas ações exatamente para que ele possa equilibrar aquilo que ele pode ter com aquilo que ele pode repartir com o outro. Enquanto que o egoísmo, ele simplesmente toma para si próprio aquilo que interessa. Independente do julgamento, independente das ideias que terão a respeito do seu próprio comportamento. Então nós vemos assim que a nossa sociedade vai se tornando cada vez mais isolada, né, individualmente, né, os indivíduos se isolando cada vez mais, se isolando dentro de suas casas, se isolando dentro de suas famílias, se isolando dentro de seus grupos, dentro de suas igrejas, dentro de suas nações até mesmo. Vemos muitas vezes países que não se importam com as necessidades dos outros. E não porque simplesmente não se preocupam, é porque trabalharam tanto para construir aquilo que proporcionaria bem-estar para os seus cidadãos, que não é possível sacrificar toda aquela conquista para poder repartir com o outro. Então, enquanto a sociedade não despertar, enquanto nós, como seres encarnados, e também desencarnados, né, porque os desencarnados não estão isolados do nosso planeta. Se eles não estão aqui agora, eles já estiveram e estarão novamente. Então, também estão relacionados com eles esses problemas. Então, se nós não despertarmos para entendermos exatamente do porquê agimos de acordo com as virtudes, porque sermos pessoas virtuosas, sermos pessoas bondosas, nós continuaremos vivendo de acordo com as nossas necessidades. E por incrível que pareça, essas necessidades se tornarão cada vez mais intensas enquanto nós vivemos individualmente. Porque aquele círculo vicioso, eu me torno individual,
pelo fato de eu ter necessidades. E eu continuarei tendo necessidades enquanto eu viver individualmente. Então é aquele ciclo que nós ficamos nos perguntando, onde começa, qual é a causa dessa situação que nós vivemos hoje, e qual será a solução que nós poderíamos encontrar para resolvê-la também. Então, enquanto nós tivermos ainda essa ideia do individualismo, nós continuaremos sofrendo essas consequências. Teremos crises sociais, né? Hoje nós vemos aqui no nosso país, mas podemos estender isso sempre para o mundo, né? A gente fala do nosso país porque é uma realidade muito mais próxima de nós. Nós podemos ver hoje que o nosso país vive uma crise moral, uma crise social. E essas crises, elas se deram e se dão exatamente porque cada indivíduo pensa nas suas próprias necessidades, desde a parte lícita, onde eu trabalho e me isolo dentro da minha família, como também da parte ilícita, onde nós temos aqueles que destroem, aqueles que roubam, aqueles que se corrompem. São pensamentos, embora nós vejamos apenas diante do nosso Código Penal, dizendo que isso é uma infração e merece ser punido, nós temos que olhar dentro da questão moral. Porque quando nós vemos moralmente, nós nos perguntamos, mas por que ele fez aquilo? Ele não fez aquilo porque ele é um ladrão. A pergunta é, por que ele se tornou um ladrão? Quais foram, no ponto de vista dele, as necessidades que ele tinha, ou que eles tinham, né, os ladrões, a necessidade que eles tinham para se tornarem pessoas agindo dessa forma tão egoísta, tão individualista, a ponto de preferir satisfazer as suas necessidades em detrimento da destruição das necessidades do patrimônio do outro, né, ou em detrimento das necessidades que o outro tem. Então nós vemos que temos que fazer uma análise, antes de tudo, uma radiografia moral do ambiente onde a gente vive. A mesma coisa acontece dentro de uma família. Nós falamos de um país, mas podemos reduzir um pouco mais essa nossa visão para as células familiares. Então, por que dentro de uma família nós temos aquele que é mais agressivo, aquele que é mais autoritário, aquele que acaba trilhando pelo caminho da delinquência, aquele que se torna mais generoso? Primeiro nós temos que fazer uma radiografia. Porque nós nos prendemos, diante dessa visão materialista da vida, apenas no comportamento das pessoas. Quando nós começamos a estender a nossa visão para o ambiente espiritual, nós começamos a analisar os indivíduos de acordo com seu caráter, de acordo com sua personalidade, de acordo com seus valores. Então, ao analisarmos um indivíduo, ele é assim. Ele não é assim, ele se tornou assim. Porque todos nós nascemos do mesmo ponto de partida, movidos pelo instinto. Porém, uns caminharam por um caminho diferente e outros trilharam por outro. De acordo com sua fraqueza, como isso se dá, para nós é um grande mistério. Porque a pergunta fica, mas Deus criou pessoas boas e pessoas ruins? Por que nós temos pessoas generosas e pessoas egoístas? Se todos nós partimos do mesmo ponto, qual foi exatamente o estímulo que cada um recebeu para seguir caminhos diferentes? Isso para nós é um grande mistério. Por mais que nós especulemos, é algo que nós não vamos conseguir alcançar. Simplesmente porque naquela fase inicial de formação de caráter, de formação de personalidade, situações surgiram que fizeram com que as pessoas tivessem preferências. Nós vemos isso numa outra situação. Por que tem pessoas que são mais voltadas para o mundo da lógica, da razão, das ciências exatas, enquanto que outros são voltados para a arte, para a sensibilidade? Se todos nós nascemos do mesmo ponto. Então nós não vamos conseguir descobrir. Mas então nós percebemos o seguinte, que na origem dessa trajetória, nós fomos então estimulados por situações que acabaram também nos levando ao exercício do livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Diante de uma situação de fome, por exemplo, eu posso pedir para o outro repartir comigo. A gente está falando lá atrás, na época da origem da nossa condição humana. Então eu posso pedir um pedaço para o outro, mesmo sofrendo um não, ou eu posso simplesmente, através da violência, tomar aquilo que o outro tem. Todos têm essa oportunidade.
E nós vemos isso de uma forma muito clara no próprio reino animal, já que o reino animal nada mais é do que uma prévia daquilo que vem a ser o reino nominal. Nós vemos nesse reino inferior, em especial para nós, que é muito mais fácil para observação, dos nossos animais domésticos. A diferença de personalidade que cada um tem. Um animal que é mais agressivo, o outro que é mais dócil, um animal que é mais generoso, o outro que é mais egoísta. Então vemos que a personalidade começa a se formar num ponto muito distante da nossa existência. E depois, quando o espírito começa a se individualizar, ele traz resquícios da sua personalidade. Também não sabemos como acontece essa individualização. Mas ela acontece. Nós nos tornamos então seres humanos, viemos daquela fase mais primitiva da nossa existência, até começarmos então a viver em sociedade. E ali em sociedade começamos também a desenvolver valores, virtudes, mas também começamos a intensificar elementos negativos da nossa personalidade. Então hoje nós vemos uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que é cruel, uma pessoa que é indiferente, na verdade ela se tornou uma pessoa assim. E nós não sabemos quais foram as causas disso tudo. Hoje nós vemos alguém que tem esse tipo de comportamento voltando 1, 2, 3, 4 existências. Nós podemos encontrar ali situações que fizeram com que ela tomasse decisões, para proteger, para a sua própria sobrevivência, ou para proteger alguma coisa que pertencia a ela, ou proteger alguém do seu círculo mais próximo. E aí então essa prática fez com que ela preferisse adotar esse comportamento como um instinto de defesa, de autoproteção. Enquanto que outros tiveram uma trajetória menos agressiva, uma trajetória menos problemática, que fez com que elas também se tornassem pessoas mais generosas, pessoas mais dóceis. E fortalecendo, inclusive, também, não apenas numa questão de foram favorecidas por experiências da vida, mas elas também tomaram decisões que chegaram a resultados diferentes. E aí então nós vemos hoje, encontramos esses grandes ícones da humanidade que mostram extrema generosidade, extrema sabedoria, e ao mesmo tempo que nós vemos também pessoas que se destacam negativamente pelo egoísmo, pela destruição. Cada um, então, se desenvolvendo diante das experiências que vai vivendo. Muito bem. Quando nós, então, começamos a chegar na nossa... Como nós começamos a chegar, então, na nossa atualidade, né, olá, professor, na realidade que nós vivemos hoje, nós percebemos que já começamos a desenvolver um entendimento de que se nós pudermos compartilhar aquilo que nós temos, se torna muito mais fácil para que o outro também possa se desenvolver. Então eu posso oferecer um pouco daquilo que eu tenho, para que o outro também possa oferecer um pouco o que ele tem, então nós começamos nessa vida em sociedade uma interação maior, desenvolvendo valores que são mais positivos. Começamos a desenvolver a fraternidade, começamos a desenvolver a humildade, começamos a desenvolver a compaixão, o compadecimento. Percebemos a dor do outro, nos sensibilizarmos com as dificuldades que o outro enfrenta. E somente através desse exercício da caridade é que nós conseguimos perceber isso tudo. Porque primeiro a caridade, de um modo geral, ela é vista como algo institucional. Ou seja, quando eu falo assim, eu preciso praticar a caridade, a primeira coisa que me vem à mente é, eu preciso procurar uma instituição que ajude pessoas. Porque essa é a ideia que nós temos. A falta de compreensão, não apenas a respeito dessa virtude, mas a respeito de tantas outras virtudes, faz com que nós restringamos as nossas ações por falta de entendimento. Então eu não vou dizer para todo mundo que eu faço caridade, porque eu não trabalho com grupo nenhum. Eu não frequento um centro espírita, eu não frequento uma instituição, eu não tenho aquele compromisso regular de ajudar alguém, de frequentar de ajudar uma instituição que precisa. Então eu não pratico caridade. Essa é a visão que eu tenho. Mas aí, se eu começar a aprofundar um pouco mais, eu vou perceber que a caridade, ela não é uma afiliação a uma instituição.
é simplesmente a prática do amor ao próximo. E isso pode acontecer onde quer que eu esteja. Se eu estiver dirigindo e eu estiver, por exemplo, parado no trânsito, vendo uma pessoa passando, e eu tiver a oportunidade de parar o meu carro para esperar ela passar, eu estou praticando a caridade. Eu estou ajudando aquela pessoa, permitindo que ela atravesse a rua com segurança, mas a gente não vê isso como caridade. Nós elevamos tanto o nível dessa definição que nós esquecemos que nas situações mais simples do nosso cotidiano, nós estamos constantemente praticando a caridade. Ceder lugar para alguém, um sorriso que é dado, a compreensão, os bons costumes, Hermes. São situações simples de caridade, simplesmente porque vinculam as pessoas através de ações nobres, ações positivas, proporcionando o bem. E aí então quando eu começo a pensar, bom, eu não participo de nenhuma instituição, mas onde eu estou, qualquer pessoa que aparece do meu lado, eu sempre procuro fazer o bem, quando ela precisa. Em qualquer situação, simples, numa loja, numa rua, dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, num centro espírita, não estando necessariamente vinculado àquilo que é preciso. Então ajudar o próximo, ajudar o outro, a palavra ajuda já deve ser entendida como caridade. Alguém vem me pedir uma informação e eu gentilmente dou essa informação. Isso é uma prática de caridade. E aí então eu posso dizer, eu sou muito mais caridoso do que eu imaginava. Mas aí então nós começamos a perceber assim que se nós vivemos apenas focados naquilo que acontece no nosso mundo material, eu vou ajudar as pessoas. Mas eu vou ajudar as pessoas desde que isso não me atrapalhe. Então já se torna uma caridade condicional. Ou seja, ela está condicionada às facilidades que eu tenho, ou ao não prejuízo que isso venha a me causar. Esse é o ponto mais importante. Isso porque eu não tenho motivo nenhum, eu não tenho nenhuma declaração, eu não tenho nenhuma obrigação de fazer o bem para o outro. Eu faço quando eu posso, eu faço quando eu quero. Simplesmente assim. Essa é uma realidade. Então, o que me leva a fazer um sacrifício? O que me leva a ir além daquilo que eu posso fazer? Essa é a pergunta fundamental. Aí entra esse texto que nós lemos agora. É a fé. Porque para que eu possa fazer esse sacrifício em benefício de outra pessoa, significa que eu tenho uma visão que vai além desse momento, além dessa realidade. Nós começamos então, através daquilo que a doutrina nos proporciona, a fazer uma análise sobre a nossa condição de espíritos imortais. E analisando assim, bom, eu sou um espírito imortal que vive no universo. E vivendo no universo, eu sou um espírito em constante evolução. E o que me faz então evoluir? O que me leva por esse caminho evolutivo? Aí nós começamos a entender a respeito das transformações morais que nós sofremos. A prática das virtudes, a contenção das nossas imperfeições, fazendo com que aquilo que existe em nós de negativo seja sublimado, e enquanto que aquilo que existe de positivo acaba sendo então enaltecido, acaba sendo elevado, mais desenvolvido. Só que nós começamos também a ter um entendimento de quais são as estratégias que nos ajudam nesse tipo de crescimento. E aí os espíritos são definitivos, inclusive dentro da própria doutrina nós temos uma mensagem que sempre é muito forte para nós, que fora da caridade não há salvação. Mais uma vez, é uma daquelas frases que nós colamos na geladeira, ou escrevemos num para-choque de um caminhão e tudo mais, porque é uma frase bonita, mas nós gostamos dela, mas não significa que nós estejamos vivendo aquela mensagem. Que, aliás, é o que acontece muito, nós gostamos muito de falar sobre frases, de escrever frases, de colar mensagens, de levar mensagem para as pessoas, mas não significa que nós vivamos aquilo.
Então significa que, na teoria, tudo fica mais fácil. Na prática, já é mais difícil. Então, ao entendermos que nós somos espíritos imortais e que nós precisamos nos desenvolver, a melhor estratégia é exatamente essa: a prática da caridade, como sendo, nesse caso a caridade, a soma de diversas virtudes. Simplesmente porque a caridade não beneficia apenas aquele que recebe, mas principalmente aquele que pratica. Porque é o exercício constante dessas virtudes que vai fazendo com que elas se desenvolvam cada vez mais em nós, com que nós nos habituemos a elas e que elas se tornem para nós uma realidade e não apenas um desejo. Porque nós desejamos o bem, nós desejamos ser felizes, desejamos ser pessoas melhores, ser pessoas boas. Mas a pergunta é, nós somos isso tudo? E se nós não somos, nós estamos fazendo alguma coisa para nos tornarmos pessoas assim? Então, essa autodoação, esse sacrifício pessoal que nós fazemos, visando também o bem do próximo, porque é um bem para nós, porque muitas vezes é um sacrifício moral que nós praticamos, que nós realizamos, mas muitas vezes também é um sacrifício material. É alguma coisa que eu tenho que doar para as pessoas, é um tempo que eu tenho que sacrificar da minha rotina para poder ajudar alguém. Ou então, no caso do meu orgulho, da minha vaidade, eu tenho que engolir assim algumas das minhas alguns sapos, vamos dizer assim, para poder fazer com que o outro seja beneficiado. É muito simples, basta a gente lembrar que, quando eu falo engolir sapos, não significa necessariamente ofensas, né? Mas a gente pensa, por exemplo, no nosso preconceito. Nós estamos vivendo uma época agora em que vários preconceitos estão sendo avaliados. O preconceito da opção sexual de uma pessoa, o preconceito da raça que ela vive, o preconceito da condição social. Então hoje nós estamos nos deparando diante das pessoas que vivem condições diferentes, vivem em situações diferentes, fizeram escolhas diferentes e que estão precisando de ajuda. Então eu tenho a opção, eu quero ajudar. Mas agora não é ajudar quem eu quero, é ajudar quem precisa. E diante dessa pessoa que precisa, muitas vezes a condição que ela vive, a condição em que ela se encontra, é algo que me provoca uma certa resistência. Eu não gosto desse tipo de pessoa, eu não gosto desse tipo de ambiente, mas é lá que eu preciso estar. É com aquela pessoa que é para aquela pessoa que eu preciso estender a mão. E aí então vem nesse caso o sacrifício moral. Porque a gente acha que esse sacrifício moral, o sacrifício mais difícil que a gente tem é quando tem que abrir a nossa carteira e tirar uma nota de dinheiro, né? Eu trabalhei tanto para poder conquistar aquele dinheiro e de repente eu tenho que dar para alguma pessoa. Mas e dentro da questão moral? Essa que é a parte mais difícil. Porque, mais uma vez, a caridade material é muito fácil. Os espíritos chamam a nossa atenção a esse respeito. Porque normalmente nós fazemos a caridade em época de frio. Estamos chegando na época do inverno. E, nesse período, o que nós fazemos? Abrimos as nossas gavetas, os nossos guarda-roupas e começamos a tirar as nossas roupas usadas. Aquilo que nós não utilizamos mais. Esse é um primeiro passo. Isso não vamos desmerecer esse tipo de ação. Porque mesmo que eu esteja doando alguma coisa que é usada, aquela pessoa vai se beneficiar e eu estou me desprendendo daquela coisa. Porque a gente parte do princípio da seguinte forma. Parte do seguinte princípio. Eu poderia não oferecer nada para ninguém. Eu simplesmente, tudo aquilo que é meu, eu queimo no quintal da minha casa, mas eu não dou para ninguém. É um direito que eu tenho. Aquilo me pertence. Mas aí então eu pego essa coisa que eu poderia não fazer nada com ela, jogar na lata do lixo, ou queimar, ou não fazer nada com ela, deixar ensacada dentro de um lugar, eu começo então a falar, bom, eu vou pegar essa roupa usada e vou oferecer para quem precisa. Então a gente parte do zero. O zero é eu não fazer nada. Que é um direito que eu tenho de não fazer nada. Embora eu tenha necessidades de receber dos outros, né? Muitas pessoas que vivem nesse universo egoísta, ele pensa assim, eu não vou fazer nada por ninguém, porque ninguém faz por mim. Só que mal sabe ele que a própria sociedade onde ele vive, toda a estrutura que ele tem, a vida que ele tem, foi desenvolvida com pessoas próximas. Até mesmo a história, né, quando a gente vê a história
do livro das selvas, né, a história do pequeno Mowgli, foi uma criança que se perdeu no meio da selva e se desenvolveu com a ajuda de quem? De animais. Então ele é um bom exemplo aqui dizendo que ninguém sobrevive sozinho. Mesmo que seja um lobo, um cachorro te dando coisa para você comer, você está sendo auxiliado por alguém. Então a gente parte do zero. Eu não preciso fazer nada por ninguém. O pouco que eu começo a fazer já é um passo. Já é uma virtude que começa a se desenvolver dentro de mim. É a virtude do desapego. É a virtude da generosidade, ainda que seja uma generosidade muito pequena. Mas a gente lembra que partiu do zero. Eu não fazia absolutamente nada. Aí eu começo a doar uma camiseta usada, uma meia furada usada. A meia está furada, ela está usada, mas é o pé de alguém que vai aquecer. E eu fiz essa gentileza de doar essa meia furada para alguém. Depois nós começamos a elevar um pouco mais, eu começo a ficar um pouco mais preocupado com a qualidade daquilo que eu ofereço. Já não é mais apenas um pedacinho de pão que eu ofereço um saco de arroz. Isso tudo a gente está ainda no ambiente da caridade material. Eu posso oferecer, não uma nota de dinheiro, mas eu ofereço algumas moedinhas que estão sobrando no meu bolso. Aquelas moedinhas, para aquele que recebe, certamente vai fazer a diferença. Então a gente vai, não fazendo sacrifícios, mas oferecendo as nossas sobras. Então esse é o primeiro nível que a gente começa a se elevar. Saiu do zero, o primeiro nível, a gente já começa a se desprender das sobras. Depois dessas sobras, ele aumenta um pouquinho mais, ainda com sobras, mas são sobras de melhor qualidade. Aí depois, quando a gente passa das sobras, a gente já começa a entrar no campo do sacrifício. Porque aí sim a gente começa a oferecer aquilo que faz parte da nossa vida, não aquilo que não serve mais para a nossa vida. E quando atingimos esse nível de sacrifício, que também começa com um sacrifício muito pequeno, é quando a gente pega aquela camiseta assim que ela é quase nova, ela já não é mais velha, né, mas ela é quase nova, aí eu olho assim e falo assim, mas eu não uso essa camiseta, mas eu vou doar com dor no coração. Pronto, é o primeiro sacrifício que a gente faz. Está se desprendendo, ainda que seja com dor no coração. Depois a gente começa por sacrifícios maiores, mas tudo dentro do campo material. Porque se sacrificar moralmente é muito mais difícil. Sacrificar moralmente é algo que exige de nós uma mudança de conduta, e é algo que nós não estamos instintivamente dispostos a fazer. Esse é um grande problema que nós enfrentamos. E aí nós saímos então do sacrifício material e começamos a entrar na parte da doação moral também. Um sorriso, uma compreensão, um silêncio, um conselho, aquela palavra amiga para alguém que precisa e tudo mais. Depois nós começamos a entrar também no campo do sacrifício. Então nós vemos que a caridade, ela não é simplesmente uma palavra que nós achamos bonita, que nós achamos interessante, ou um gesto que nós vemos alguém praticando ou que nós praticamos. A caridade é um processo de transformação que provoca uma grande revolução dentro de nós. Saindo daquele individualismo, começamos a entrar agora no pensamento universalista. Do individualista para o universalista. Esse universalista ele não pensa apenas nele. Ele pensa onde ele está. Ele pensa no ambiente onde ele se encontra. E ele sabe que faz parte desse ambiente. Então ele começa a pensar na coletividade. Mas ainda assim, como as coisas acontecem gradualmente, ele sai do seu universo individual e começa a entrar no universo, nesse ambiente universalista, mas gradualmente também. É primeiro o seu universo da família, depois ele começa naquele ambiente da pequena sociedade onde ele vive, depois ele começa a se estender cada vez mais para toda a sociedade onde ele vive, depois ele começa a pensar na humanidade como um todo. E esses que começam a alcançar esse pensamento mais elevado, certamente são aqueles que conseguiram realmente se elevar acima dos interesses do mundo material, aqui do mundo físico que nós nos encontramos. É esse processo de mudança de conduta que a gente vai analisando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aqui na mensagem que nós vimos inicialmente, eu vou reler de novo essa mensagem, porque agora que nós tivemos essa ideia um pouco mais desenvolvida, vai ser um pouco mais fácil para nós agora começarmos a entender exatamente o que o Espírito estava querendo dizer.
Ele disse assim para nós: eu vos disse recentemente que a caridade sem fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social de fazê-los felizes. Então aqui nós pensamos o seguinte: quando nós começamos a desenvolver a nossa fé, nós pensamos exatamente na nossa relação com Deus, começamos a pensar na nossa relação com o mundo espiritual, na nossa elevação espiritual. Tudo isso é uma questão de fé, embora seja uma realidade. Mas é uma questão de fé exatamente porque cada um segue o seu próprio caminho. Cada um cresce da forma como deseja, de acordo com suas crenças, de acordo com suas culturas, com suas convicções. Quando nós começamos a analisar então que aquilo que nós fazemos aqui hoje, no nosso mundo material, vai repercutir no nosso desenvolvimento como espíritos que somos, nós começamos a perceber que o sacrifício, inicialmente, ele diminui a sua intensidade. Aquilo que para mim era um grande sacrifício, quando eu começo a pensar em termos de transformação espiritual, eu já não acho tão difícil assim. Porque eu já começo a entender que eu estou no mundo material, mas eu não faço parte do mundo material. Também é uma frase que nós utilizamos bastante, mas que acaba sendo um pouco compreendida. Que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então eu começo a interagir com aquilo que me surge no mundo material de uma forma diferente. Não de uma forma possessiva, apegada, desesperada, mas eu começo a utilizar aquilo de acordo, de fato, com as minhas necessidades e não com os meus caprichos. E aí então eu percebo que aquilo que eu tenho de material já me permite compartilhar com o outro, sem que isso seja para mim um grande sacrifício. Isso porque a minha mente agora se encontra elevada acima do ambiente material e fica focada agora no ambiente espiritual. Então eu sou um espírito que está aqui, sou um espírito que convive com outros espíritos também, tenho a oportunidade de dividir, de beneficiar e também de ser beneficiado com outras pessoas, e todos nós estamos crescendo pensando naquele futuro que todos desejamos. Sem esse elemento de fé, de pensarmos que existe algo além do mundo material, eu vou me preocupar realmente com aquilo que eu tenho, aquilo que me pertence. Depois que eu morrer, aí se virem, cada um faz o que quer com aquilo que eu tenho. Porque eu não espero nada além do mundo material. E é por isso que o Espírito fala que a fé é um ingrediente que tempera a caridade de uma forma como nenhuma outra, como nenhum outro tipo de tempero, vamos dizer assim. Porque ele faz com que o meu gesto seja um gesto realmente sincero, realmente verdadeiro, e muito mais do que isso, imantado de amor. E não algo que me surge apenas de acordo com as oportunidades e com as conveniências. Ele diz assim ainda para nós: devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la. Porque nada, além dela, nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Então nós começamos a viver com mais resignação, com mais coragem diante de tudo aquilo que a gente vive. E ele continua: sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu futuro, ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. Então ele fala para nós sobre essa ilusão de que todos nós queremos ser felizes. E as tem essas frases que nós utilizamos, né? Vamos aproveitar a vida intensamente porque a vida é muito curta. A vida é muito curta. Sejamos felizes o máximo que pudermos. Então, na verdade, nós estamos restringindo toda a felicidade que está ao nosso alcance apenas nesse intervalo de existência que nós temos aqui. E não pensamos na felicidade que atinge o espírito durante toda a sua imortalidade. Certo que Deus, diz aqui para nós, nos criou para sermos felizes na eternidade. Mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral.
o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Então essa ajuda do corpo e do mundo material mostra exatamente isso, estarmos aqui encarnados desfrutando das oportunidades que surgem para nós aqui na vida material, e oportunidades diversas, né? Porque nós falamos oportunidades como se, por acaso, a oportunidade só viesse revestida de uma roupagem positiva. Mas, na verdade, a oportunidade muitas vezes as oportunidades surgem nas situações mais dramáticas da nossa vida. No caso, por exemplo, as provas e expiações, quando elas se caracterizam como uma experiência dolorosa, a primeira coisa que nós pensamos é no sofrimento que aquilo proporciona. Nós não vemos aquilo como uma oportunidade de aprendizado. Então eu penso assim, que uma doença, uma situação social, um problema de relacionamento, um problema diverso, nós vemos de fato como um problema, e não como algo que vai nos auxiliar a desenvolver uma nova visão a respeito da vida e também de novos valores. Então nós vemos que aqui, no nosso mundo material, ele existe exatamente para o nosso aperfeiçoamento moral, e esse aperfeiçoamento vem através do corpo e através do mundo material. Daí então que os espíritos, quando Kardec perguntou lá no início do Livro dos Espíritos, para os instrutores espirituais, perguntou para ele qual é o objetivo da encarnação. E eles responderam exatamente, de aperfeiçoamento. Mas aí a gente sempre se pergunta, mas como é que eu posso entender o aperfeiçoamento através da dor? É aquela mesma situação que nós vimos num outro estudo nosso, falando sobre os animais. Que aí perguntamos assim, por que os animais sofrem se os animais não tiveram consciência dos erros que eles praticaram? E aí então essa pergunta foi feita a Emmanuel a respeito do sacrifício do sofrimento dos animais, e aí Emmanuel colocou para nós assim, é um grande erro de nossa parte acreditar que a dor é estritamente punitiva. Ela só vem para castigar. Você comete um erro e como consequência você sofre. E aquele que não comete erros, como é que a gente pode entender com o sofrimento? E aí então ele responde, que a dor é também instrutiva, porque ela nos estimula a desenvolver sentidos, nos estimula a desenvolver entendimentos a respeito da vida, que numa situação normal nós não faríamos. Daí então a importância de nós estarmos aqui hoje, encarnados. E continua. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Então ele colocou para nós aqui, além de todas essas situações, diz para nós aqui, que as vicissitudes comuns da vida, ou seja, tem hora que está bom, tem hora que não está, isso é vicissitude, são as alternâncias das situações. Então ontem eu estava muito bem, hoje eu já não estou muito bem também, então eu dei uma oscilada na minha condição, na minha condição de ânimo. Então isso é uma vicissitude. Então essas vicissitudes são para nós também experiências importantes. A diversidade dos nossos gostos. Eu tenho as minhas preferências. Convivo com pessoas que têm preferências diferentes. E aí então nessa interação saudável, nós vamos então desenvolvendo também em nós uma visão diferente a respeito de outros aspectos da vida. Porque eu não preciso ver a vida apenas de acordo com aquela situação que eu estou vivendo. Eu começo também a aprender, e aí a gente lembra daquela frase que fala de sabedoria, que o grande sábio é aquele que aprende observando as experiências do outro. Não é aquele que tem necessidade, essencialmente, exclusivamente de viver a experiência. Então ele começa a perceber que muitas vezes ele tem os seus gostos, o outro tem gosto diferente, tem um jeito diferente de viver, um jeito diferente de fazer as coisas. Pois é, Brás. Então eu vou te dar caridade e te dar um lencinho de papel. É o máximo que eu posso te oferecer nesse momento. Então, a gente tem essa ideia, de que os gostos diferentes, convivendo com isso, facilita muito o nosso crescimento.
E ele fala também aqui de vossas tendências, é a mesma coisa. A tendência de fazer uma coisa, a tendência de fazer outra, a tendência de não fazer. Então essa interação constante também faz com que nós vamos modificando as nossas ações. Depois ele fala das nossas necessidades, a mesma coisa. Eu, de repente, não preciso de nada materialmente nesse momento, mas eu preciso muito de alguém que me apoie num tratamento de saúde, alguém que me apoie num problema que eu preciso resolver. Então aquilo que tem no outro, muitas vezes falta para o outro. E então a gente vai se complementando nessa interação constante. Tudo isso faz parte dos meios de aperfeiçoamento que a encarnação pode nos oferecer. E isso tudo se dá, essa troca, que é exatamente aquilo que nós conversamos no início. Obrigado, Cinzinho. Essa troca que nós fazemos hoje, ela é exatamente o exercício da caridade. Então, é importante, como ponto fundamental, mas quer dizer, a gente deu uma pincelada nessa ideia, mas a gente vai conseguir ter uma visão um pouco mais profunda quando nós estudarmos esse tema especificamente. Nós falaremos quais são os tipos de caridade, a caridade material, a caridade moral, aí nós vamos trabalhar um pouco melhor. Mas a princípio a gente consegue perceber que a caridade não é uma ação institucional. Ela não é uma ação programada, necessariamente. Ela é uma ação que nós fazemos no nosso dia a dia. Do meu dia a dia eu posso agendar um momento para praticar um auxílio para determinada pessoa, em determinado lugar, em determinado grupo. Então isso faz parte das minhas atividades, dos meus compromissos. Mas no meu dia a dia a caridade é uma prática constante. Não importa onde eu esteja. Então essa visão já começa a mostrar que nós somos muito mais caridosos do que imaginávamos. Mas muitas vezes também nós começamos a perceber que nós somos muito mais egoístas do que imaginávamos. Porque nós temos tantas e tantas oportunidades para praticar aquilo que é mais simples, mas nós não o fazemos simplesmente por falta de vontade. E aí já começa então aquela grande revolução dentro de nós. E aqui na última parte dessa mensagem, ele diz assim, bom dia, Vivian. Ele diz assim, tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. Então, a gente tem um hábito de utilizar uma frase que foi dita por Jesus, segundo os evangelistas, lá no Novo Testamento, no Evangelho, que diz assim que a felicidade, que Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. E eu me atrevi a complementar, dizendo que ela não é deste mundo, mas é aqui que ela começa a se desenvolver. Exatamente porque a encarnação nos permite, através todas essas experiências que nós vimos há pouco aqui descrita pelo Espírito, de acordo com as vicissitudes, de acordo com os gostos, de acordo com as tendências, tudo isso com esse exercício constante da caridade e tudo mais. Então, é através dessas experiências da nossa vida, do nosso dia a dia, é que a gente começa a desenvolver os valores mais elevados e, consequentemente, nós já começamos a perceber a manifestação da felicidade. Somos felizes porque temos a consciência tranquila. Somos felizes porque temos a oportunidade de fazer amigos. Nada disso é material. Somos felizes porque conseguimos aproveitar melhor as oportunidades que nós temos em termos de trabalho, em termos de relacionamento, em termos de vida em sociedade. Então esse prazer que nós sentimos de dizer assim, olha, eu sou um espírito mais leve, convivendo com as situações, porque eu percebo que não são esses detalhes pequenos, mesquinhos e egoístas que me incomodam. Porque eu simplesmente já ultrapassei essa camada mais inferior da minha vida aqui no mundo material. Então isso para mim já é a manifestação da felicidade. E ela, claro, ela está muito longe da felicidade plena, mas muito longe mesmo, exatamente porque vivemos num mundo como o nosso, com todos esses atritos e esses conflitos que nós temos hoje, nós ainda sofremos as consequências disso, provocando em nós uma certa perturbação.
Mas vivemos essa felicidade a partir do desenvolvimento dos valores dentro de nós é o primeiro passo. E a gente lembra sempre que todas as virtudes que nós tratamos, elas se resumem na prática da caridade. Se nós começarmos a trazer aqui dos mais variados exemplos de ações caritativas, nós veremos que várias virtudes estão embutidas dentro dela. Muitas vezes até ao mesmo tempo. E se nós estamos habituados a essa prática, significa que nós estamos nos habituando a sentir o efeito dessas virtudes. Consequentemente, começamos a construir um alicerce para a felicidade que nós desejamos para o futuro. Continuando para nós. Diz assim: a história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Aqui já é para nós uma referência daquilo que existia no passado, quando nós vimos que a verdadeira demonstração da fé se dava pelo sacrifício público que alguém tinha que fazer. Era uma necessidade naquele momento. Nós temos desde a Idade Média, da época de Jesus, estudando os cristãos primitivos que eram perseguidos, que eram castigados, sacrificados. Havia aqueles que tinham mais coragem, aqueles que tinham maior fraqueza para admitir isso tudo e negavam. Nós temos inclusive várias histórias, né, daqueles que negavam, né? O próprio Pedro fez isso, né? Acabou negando Cristo exatamente porque ele foi identificado como um daqueles que caminhavam com ele. Então vimos ali, naquele caso, em outros casos depois na Idade Média, quando começamos a ter aquele problema com a Inquisição, aquelas perseguições todas, também da mesma forma pessoas que assumiam que realmente eram motivadas pela fé, não pela arrogância de dizer que eram especiais, mas dizer que realmente acreditavam naquilo com convicção, mesmo que fossem obrigadas a negá-la. Então era uma situação bastante diferente do que nós temos hoje. Hoje a fé é uma questão de opção. Naquela época a fé era uma questão de sobrevivência. Sobrevivência ou muitas vezes até a destruição. Então, mais uma vez, a história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Claro que essa alegria nós entendemos exatamente, né? Porque faziam motivados pela fé e com a certeza de que teriam suas almas salvas. Então é dessa alegria que nós fazemos, não é essa alegria vulgar que nós temos hoje. Mas é a alegria pela fé, é a alegria do amor. E depois diz assim para nós: hoje, na vossa sociedade, para ser cristão já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Então o cristianismo para nós hoje, a ideia da cristandade, de dizermos assim, nós somos cristãos, né? Fica para arrumar a cadeira, tá ligeirinho? Então sermos cristãos hoje é uma realidade que se manifesta nas nossas ações. E já não é algo que nós precisamos fazer para demonstrar para os outros. É algo que é a nossa relação direta com Deus. Ou seja, eu acredito em Deus, então eu demonstro isso para Ele, ou para essa força, qualquer que seja o entendimento que nós tenhamos a respeito de Deus, através do meu comportamento. Eu não preciso me vestir de tal forma, eu não preciso me manifestar publicamente para dizer que eu acredito, porque hoje nós vemos muito isso, né? Pessoas que gritam aos quatro ventos, que são seguidoras, que acreditam, que são representantes, que fazem, que acontecem, mas que intimamente não conseguem viver essa convicção. Então, na verdade, muito mais vale a fé silenciosa das ações do que a pretensão de ser um seguidor gritando publicamente. Então nós não precisamos dessas demonstrações. Ela se dá simplesmente do nosso sacrifício pessoal. E quando eu dou o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade, eu já começo a sacrificar exatamente essas manifestações públicas. Não preciso mostrar para ninguém que eu sou especial. Eu tenho que mostrar que eu sou especial para a minha própria consciência, que está relacionada com Deus. E aqui depois na última frase ele diz assim:
triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Então nós vemos assim que fazer a caridade no nosso dia a dia, na nossa vida, se resume simplesmente fazer o bem onde quer que nós estejamos, sempre que tivermos oportunidade, mesmo que isso gere um sacrifício da nossa parte. E é claro que é um sacrifício medido de acordo com as nossas possibilidades. Nós vemos pessoas que muitas vezes, em nome desse sacrifício, por falta de entendimento, acabam praticando erros gravíssimos para si mesmas, que depois muitos espíritos chegam no mundo espiritual dizendo assim: mas eu abri mão de tudo aquilo que eu tinha para fazer a caridade, por que eu estou sofrendo? Porque ele achava simplesmente, que quando Jesus disse naquela passagem, deixe todos os seus bens para trás e me siga, claro que foi dentro de um contexto que tem uma explicação muito mais profunda, mas muitas vezes pessoas se comprometem para essa encarnação estarem num lugar, estarem com um grupo, terem determinado tipo de recurso para realizarem uma missão. E em nome de uma fé mal compreendida, abrem mão de tudo aquilo que deveriam ter feito. Claro que conquistaram, vamos dizer assim, bônus pelo bem que praticaram, mas falharam na missão que teriam que fazer. Então essa fé, muitas vezes cega e desequilibrada, nos leva muito mais ao erro do que ao acerto. Embora acreditemos firmemente que estamos salvos espiritualmente por acreditarmos em Deus. Exato, Gilson? É uma situação dessa também. Mas aí já é caridade interesseira, que a gente vai perceber exatamente. Que como nós vimos aqui, a caridade vos inspirar, ou melhor, aqui em cima, única e exclusivamente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Então vemos hoje que as crenças religiosas, como escolas que se apresentam hoje, essas crenças, elas estão levando uma mensagem que faz com que o homem não perceba a importância de estar aqui, mas fala para ele que o mais importante é ele ir embora daqui. Vocês já perceberam isso, Tanto que a ideia das religiões hoje é falar assim que a função da escola espiritual, ou melhor, a escola é uma escola que tem uma função espiritual. Só que ela se esquece que estar encarnado também é um compromisso espiritual. Então, na verdade, a crença, as religiões, têm o compromisso de fazer com que o espírito se desenvolva. Não importa o ambiente onde ele se encontre. E como nesse caso, grande parte dessas religiões, principalmente aqui do Ocidente, não levam em consideração a ideia da ida para o mundo espiritual, do retorno para o mundo físico, da ida para o mundo espiritual de novo, esse intercâmbio contínuo que existe entre as duas dimensões, acredita que aqui é um mundo de sofrimento e a felicidade se encontra no mundo espiritual. Simplesmente assim. E aí levam essa mensagem equivocada, dizendo que basta você acreditar, basta você ter fé, que você vai se salvar. E se esquece do mais importante, que é a transformação do indivíduo. E como foi colocado nessa mensagem, que ela é pertinente, porque nós estamos estudando esse conteúdo, não porque está escrito nesse livro, mas é porque ela tem sentido para aquilo que nós precisamos. Aliás, é tudo isso que nós precisamos ver em qualquer tipo de livro que nós encontramos importante para poder fortalecer a nossa fé. Eu não faço isso porque disseram que eu tenho que fazer. Eu faço isso porque esse é o caminho que eu tenho que seguir. É a minha razão que diz que eu tenho que seguir. Não é a cegueira da minha fé que diz. Porque nós percebemos muito isso. Porque está na Bíblia que Jesus disse tal coisa. Eu tenho o direito de questionar se aquilo que ele disse é legítimo ou não. Para nossa sorte, tudo que ele disse é legítimo. Mas isso não me priva do direito de questionar. E a mesma coisa eu posso ler, por exemplo, daquilo que nós estudamos na doutrina. O Espírito, no livro dos Espíritos, disse tal coisa. Se ele disse a verdade absoluta, eu posso levantar a mão e fazer 10 perguntas se eu quiser. Então, na verdade, essa mensagem tem todo esse sentido para nós exatamente pela coerência dos seus ensinamentos. E eu posso ter essa mensagem que está aqui, como eu posso ter tantas outras mensagens em lugares diferentes. Não importa qual crença que disse isso, não importa que mensageiro que disse isso. O que importa é a coerência da mensagem.
E é por isso que hoje nós vemos, nesse conteúdo de hoje, nessa relação de fé e de caridade, a importância de nós fazermos com que a nossa fé se fortaleça cada vez mais pela nossa ação e que as nossas ações sejam muito mais consistentes pela nossa fé. Aí sim nós vamos encontrar realmente a felicidade que tanto desejamos, que é a felicidade dentro de nós. Então, pessoal, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje. A gente fez assim uma grande viagem, né, a respeito da natureza humana desde o seu início. Começamos também a traçar um paralelo entre aquilo que nós entendemos da realidade material e da realidade espiritual, e depois chegamos a essa conclusão, que não importa o mundo material, não importa o mundo espiritual, importa que nós somos espíritos. E onde quer que nós estejamos, nós podemos acertar ou podemos errar, nós podemos sofrer ou podemos ser felizes. E tudo isso vai depender do quê? Daquilo que existe dentro de nós. Daquilo que existe dos nossos valores que devem ser desenvolvidos, das nossas imperfeições que devem ser sublimadas. E aí nos colocamos como centro de tudo, que é o mais importante. O Hermes lembra aqui no final, né, que a caridade não se compra nos shoppings materiais. Acredita-se que a felicidade se compra lá, né, Hermes? E aí também um outro equívoco. Porque tem uma frase que todo mundo adora dizer, né? Dinheiro não traz felicidade, mas compra. É uma frase muito interessante para essa realidade que nós vivemos aqui, uma realidade material. Mas quando nós transcendemos a nossa visão para a realidade do espírito, no momento em que o espírito deixa esse mundo material, tudo aquilo que ele acreditava que era o objeto de sua felicidade ficou para trás. Ou seja, ele volta tão vazio como ele se encontrava antes. Apenas se iludia com relação a isso. Então, na verdade, nós percebemos que os recursos de que nós dispomos nos dá a oportunidade de desenvolvermos valores. Exatamente pelo conforto que nós temos, pela tranquilidade, para a satisfação das nossas necessidades mais importantes, não dos nossos caprichos. Então vemos ali o trabalho que os espíritos fizeram, falando sobre o supérfluo, falando sobre o necessário e tudo mais, né? Então tudo concatenado, tudo vinculado, uma ideia vinculada com a outra. Então fechando por aqui, pessoal. Concluímos então aqui mais esse texto. O próximo que a gente vai analisar será, aqui no capítulo 11 ainda, a caridade com os criminosos. Esse estudo vai ser muito interessante para nós. Tá? Porque falar sobre caridade com os criminosos vai tratar de uma realidade muito intensa que nós temos hoje aqui na nossa sociedade. Então vamos tentar abordar da melhor forma, né? Porque nós estamos tratando caridade com os criminosos. Vocês me ouvem? Só um retorno, pessoal, para a gente acabar? Beleza. Quando se fala sobre caridade com os criminosos, nós vamos falar sobre presídios, nós vamos falar sobre maioridade penal. Um assunto absolutamente atual e pertinente para nós, e vamos analisar à luz do Evangelho. Então, importantíssimo para o nosso próximo estudo. Né? O detalhe, né, Cindyzinha, a gente nunca achava que isso fosse se tornar parte da nossa realidade, né? E faz parte sim. Esse é um grande problema que a gente vai ter que analisar agora. Os debates que estão acontecendo ontem mesmo, debates na Câmara dos Deputados, lá no nosso Congresso Nacional a respeito dessa questão, de que forma que isso deve ser visto. Mostra na televisão um garotinho de 9 anos sentado na rua depois de roubar um celular, de que modo que ele deve ser tratado? O terrorista que depois explodiu uma bomba e fez não sei o quê, como isso deve ser tratado? Vai ser um assunto que talvez a gente demore aí alguns encontros para tratarmos. Eu vou tentar destrinchar isso da melhor forma possível para nós, porque já que isso é uma necessidade para os nossos estudos. Fechando por aqui então, pessoal, lembrando mais uma vez, né, aqui na Câmara do Ceará teve confusão ontem também por causa desse assunto, e muitas outras câmaras vão ter, né? Porque nós temos parte da sociedade que deseja a redução, tem outra parte que não concorda com a redução, né? Até a própria Federação Espírita Brasileira já se manifestou a esse respeito também, e outras instituições.